Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Segundo dia hoje que nós estamos aqui experimentando essa ferramenta, é uma coisa nova para nós. Vão desculpando aí as falhas, algum problema que houver, mas é assim mesmo. Esta crise também está nos desafiando a nos ressituarmos, nos ressignificarmos, a redescobrir as nossas próprias potencialidades. Eu mesmo não estou muito acostumado a fazer isso aqui, mas vou ter que me acostumar. Boa tarde, companheira Shirley. Tudo bem? Olá, boa A tarde. Boa companheira tarde a Shirley Meira todos. vai. Sim? A Não, companheira tô dando Shirley Meira vai nos boas-vindas aqui. acompanhar aqui para nos auxiliar, para contribuir conosco no debate. A Shirley, para quem não conhece, é a nossa assessora legislativa do mandato, não é? Muitas das minhas matérias, das matérias que o mandato aprova, são pensadas, elaboradas, debatidas junto com a Shirley. Portanto, nós dois vamos hoje aqui conversar com vocês. Olha, vão incentivando outras pessoas a entrarem, a virem dialogar conosco. Isso aqui é uma ferramenta de interação. Isso aqui não é uma ferramenta para a gente ficar fazendo discurso daqui, você só ficar escutando aí, não. É um ping-pong, é um bate-bola, não é? A gente fala, você pergunta, pode perguntar qualquer coisa relacionado com essa crise monumental do coronavírus Covid-19. Eu tenho dito que é a maior ameaça à humanidade nos últimos 50 anos. Eu queria passar rapidamente com vocês algumas notícias dos jornais de hoje. É importante, aqui o Jornal Diário do Pará está trazendo a manchete, nos informando que o Pará mantém a menor incidência de casos do coronavírus Covid-19 no país. Até ontem, 34 casos foram confirmados no estado, e destes apenas um paciente faz parte do grupo de risco. O governador Helder Barbalho renovou as medidas restritivas de isolamento por mais 15 dias. Essa aqui é a grande manchete do Diário do Pará, uma manchete importante, e reforça a correção da conduta do governador Helder Barbalho. Né? O governador vem se conduzindo de uma forma irretocável e, portanto, nós não temos o que fazer de reparos. E também uma notícia importante aqui no Diário nos dá conta que foi suspenso o reajuste dos remédios por 60 dias. Isso é uma notícia importantíssima, principalmente para aqueles que precisam tomar, não é, uma medicação continuada. Isso aqui foi o Diário do Pará. Vamos ver aqui o que o Liberal nos traz hoje. A matéria, a manchete do Liberal, nos diz que o Brasil registra recorde de mortes em apenas um dia. Vejam bem, o vírus está se espalhando. Aqui mesmo no Pará, nós já estamos na fase comunitária do vírus, ou seja, naquela fase onde não é mais possível identificar o indivíduo que transmitiu. Não é mais possível. São Paulo, para vocês terem uma ideia, está registrando praticamente. Deixa eu ver se eu acho essa notícia que eu vi agora, mas São Paulo está um quadro extremamente grave. O número de mortos em São Paulo já chega a 136 mortos. 136 mortos. Né? E nesse caso, mais uma notícia aqui no Liberal, relacionado com as medidas aqui do governador Helder Barbalho no estado do Pará. O hospital de campanha, montado no hangar, já está em fase final de instalação. Serão alguns hospitais regionais, nós teremos alguns hospitais de campanha, desculpem, este que vai funcionar aqui no hangar, nós vamos ter um hospital em Altamira, um hospital em Santarém, um hospital em Marabá. E, portanto, é uma forma de ir dotando o nosso Estado com uma estrutura adequada para dar frente a essa tragédia que atinge todos nós, atinge pobre, atinge rico,
atinge estado pobre, estado mais rico, mas a nossa preocupação central é com a expansão desta pandemia, desta epidemia para as áreas mais pobres, não é? Eu estou muito preocupado com a situação das periferias, eu estou muito preocupado com as zonas rurais, as zonas dos nossos municípios que ficam distantes das sedes, que esse vírus possa chegar numa comunidade desta, seria um desastre, que é um tema, inclusive, para nós tratarmos nos próximos dias. Mas vamos entrando, vamos interagindo conosco e vamos iniciar aqui um debate muito importante que é sobre essa questão do isolamento. Por que o isolamento social? É necessário mesmo? Eu sei que as pessoas estão agoniadas em casa, né? Eu já recebi relatos. Hoje mesmo, um taxista estava trabalhando e me disse, mas deputado, eu não consigo, nenhum passageiro. Eu disse, mas o que tu estás fazendo na rua, meu amigo? Puxa vida, vá para casa. Ele disse, é que eu não consigo ficar em casa. Eu fico agoniado, eu fico agitado. É necessário mesmo esse isolamento? Companheira Shirley, me passe alguns dados, por favor, que nós possamos é, refletir aqui com nossos amigos. Vocês terem uma ideia, no dia 26 de março de 2020, o Imperial College of London, que é uma instituição britânica com o campus principal em Londres, com um foco em ciência, engenharia e medicina, soltou números previstos para os desfechos da pandemia em todos os países. Nos cenários, escutem bem, nos cenários sem intervenção, com mitigação e com supressão. Vamos entender, então, essas várias modalidades. No cenário com mitigação, envolveria proteger os idosos, só iria proteger os idosos. Nesse caso, buscaria se reduzir em 60% dos contatos e restringir apenas 40% dos contatos do restante da população. Ou seja, é uma estratégia que se volta com muita ênfase para os idosos, não é? Com a supressão, que é uma outra modalidade, uma outra estratégia, já envolve testar e isolar os casos positivos e estabelecer distanciamento social para toda a população. Neste caso aqui, você já teria que estar de posse de uma capacidade de fazer testes em massa, testes que pudessem efetivamente identificar o indivíduo que já está contaminado, o indivíduo que está apresentando indícios de que possa estar, para separá-lo. E, neste caso, então, tratá-lo, isolando-o da sociedade. Poderíamos ter também a supressão precoce. A supressão precoce é implementada em uma fase em que há 0,2 mortes por 100 mil habitantes por semana e mantida. Quer dizer, se a tendência da expansão da epidemia vai se mantendo nessa faixa de 0,2% de 100 mil habitantes, você, então, vai mantendo uma certa supressão precoce. E nós temos a estratégia da supressão tardia, implementada quando há 1,6 mortes por 100 mil habitantes por semana e mantida. Quer dizer, essa tendência está apresentando uma tendência de crescimento. Todas as recomendações de especialistas, de autoridade sanitária, dão conta que o isolamento social é a mais importante das estratégias para você impedir a expansão do vírus de uma forma insustentável. É uma estratégia também que permite aos estados
países se prepararem com seus sistemas de saúde. Ninguém estava preparado para uma pandemia dessa. Ninguém esperava que isso acontecesse, né? Nem as famílias, nem os municípios, nem os estados. Ninguém estava preparado para tanto. Portanto, é preciso também ganhar tempo, é preciso proteger, é preciso dar condições para que se estruturem minimamente as estruturas públicas e privadas para dar conta da demanda que há de vir com a expansão desse vírus. Como estão, companheiras, aí as interações? Já tem alguém interagindo conosco? Tem alguém com alguma pergunta ou com algum comentário que nós possamos... Dulcilene, companheira Dulcilene, boa tarde. Já está na área, muito bem. Tailândia, presente conosco. Meu abraço aí para os nossos amigos de Tailândia, companheiros e companheiras. Eu gostaria, companheira Dulcilene, que você nos enviasse uma avaliação de como estão as coisas aí em Tailândia. Está se observando o isolamento social? Como é que estão as estruturas públicas de saúde? A prefeitura está se conduzindo de que forma? E uma coisa que me preocupa, como está em Tailândia, companheira Dulcilene? É bom saber, a Dulcilene é diretora do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Tailândia e também vice-coordenadora da Federação dos Trabalhadores na Agricultura da Regional Guajarina. E uma coisa que está me preocupando, companheira Dulcilene, como também eu falo isso para todos os nossos dirigentes sindicais, é a situação das comunidades rurais. Como é que está em Tailândia a situação das comunidades rurais? O Marcelo também está conosco aqui. Boa tarde, Marcelo. Bem-vindo, companheiro. E o Marcelo diz, esse é o nosso deputado. Muito obrigado. Estamos cumprindo o nosso dever, estamos cumprindo o nosso papel, né? O povo do Pará me reconduziu para cá por 4 vezes, graças a vocês também, e eu procuro cumprir o meu papel. Eu acho que agora o nosso papel de todos é construir solidariedade, é construir aquilo que estava se perdendo muito na sociedade brasileira, na humanidade como um todo, né? A desumanização. Se estava esquecendo de olhar para o vizinho, de olhar para o parente, enfim, de se preocupar com o outro. E nós estamos aqui com essa nossa ferramenta tentando estimular esses movimentos de solidariedade, de preocupação com o outro, de revalorizar a preocupação com a vida humana. Boa tarde, querida Leila. Leila Arruda. Leila Arruda é de Curralinho, minha terra natal. Eu até disse aqui, Leila, esses dias, que existe uma polêmica se o Bordalo é de Breves ou é de Curralinho. Não, eu sou de Curralinho. Eu só nasci em Breves, porque naquele período nós só tínhamos o hospital de Breves funcionando. Então nós tínhamos que ir nascer em Breves, mas eu me considero curralinhense, como você. A Leila é irmã do nosso ex-prefeito de Curralinho, Léo Arruda. Léo Arruda fez um governo extraordinário em Curralinho. Muitas das estruturas de saúde que hoje está sendo utilizada em Curralinho foram implantadas no período do mandato do nosso querido prefeito Léo Arruda. Mande para a gente também, Leila, um panorama de como está aí, como estão as condições de Curralinho, como também, Marcelo, você pode nos mandar, nossa equipe está ali recolhendo e trará aqui para a gente poder dialogar. Estou também, com muito prazer, aqui com a amiga Auxiliadora Oliveira. A Auxiliadora nos diz, Senhor, lembra que sou da cooperativa do Largo da Palmeira, que o Senhor ajudou muito para legalizar. Auxiliadora, para quem não sabe, eu fui secretário de Economia aqui da capital, com muito orgulho no governo do Partido dos Trabalhadores, à época presidido pelo prefeito Edmilson Rodrigues.
um governo que eu tive orgulho de participar, como administrador regional da Sacramenta, né, e como secretário de Economia. Tive a honra de, junto com Edmilson, realizar obras marcantes para Belém. Eu coordenei, por exemplo, a obra do Ver-o-Peso em Belém, sob a direção, sob a coordenação do prefeito Edmilson. Os diferentes do Ver-o-Peso me conhecem, aliás, muitos diferentes de Belém me conhecem, como a companheira auxiliadora. O buraco da Palmeira era uma vergonha para Belém. Já era ruim dizer que havia um buraco na Palmeira, já que aquela área era uma área importantíssima, histórica. E foi no governo do povo, no governo do Partido dos Trabalhadores de Belém, que nós enfrentamos aquela situação, demos fim àquele buraco medonho, e em cima do buraco foi efetivamente estabelecido um condomínio econômico participativo, no qual o Auxiliadora está hoje. Implantamos também estacionamento para a área. O que eu tenho recebido de informação, Auxiliadora, é que está muito abandonado, não é? Muito abandonado. Os governos que vieram depois abandonaram. Me manda também algum tipo de informação de como está a situação do pessoal do mercado informal, vocês que trabalham com uma venda quase diária, como está a situação dos microempreendedores individuais, né? Para que a gente possa, então, interagir com você. Oi, Bordalo. Voltei. Companheiro Del Viana, entra Ô, conosco. Bordalo. A Só um oi Shirley para já dizer está que conosco voltei. novamente. Companheira Poxa, Shirley, que bem-vinda. bom. Eu queria passar, então, a você, depois eu retorno aqui. Antes de te passar, eu vou Sim, só cumprimentar o meu querido amigo Del Viana, fica à vontade. ex-vereador de São Sebastião da Boa Vista, ex-secretário de Saúde de São Sebastião da Boa Vista, e que, sem dúvida, fez um trabalho extraordinário. Aliás, aquele governo do companheiro Laércio Pereira, em São Sebastião da Boa Vista, deixa saudades. O povo de São Sebastião da Boa Vista tem um carinho enorme pelo Laércio Pereira e pelo Del Viana. O Del nos pergunta e também nos reforça o que eu estava dizendo, nos diz que o isolamento social pode ser responsável pela desaceleração de síndromes respiratórias no Brasil. E aproveitando esse comentário do Del, um abraço, companheiro Del, eu passo para a querida Shirley, para ela nos dar uma avaliação um pouco melhor sobre aqueles elementos, Shirley, que eu estava falando aqui no início. Aquelas várias estratégias de isolamento social, os impactos que elas podem ter e o papel que elas desempenham numa estratégia de saúde pública e de defesa da população. Então, caímos um pouquinho, aqui nós temos uma série de internet aqui onde nós estamos, né? Choveu, cai, mas já voltei. Então, mas eu acompanhei um pouquinho sobre o que você estava falando, baseado naquele estudo, né, que foi feito na Inglaterra. Então, é o seguinte, Bordalo, com relação aos cenários que foram apresentados, um cenário, primeiro, né, esses cenários, na verdade, eles foram traçados para todos os países, né, foi um estudo bem denso, na verdade. E para nós, o cenário ficou o seguinte, digamos que no Brasil, o cenário previsto foi o seguinte, cenário 1, sem medidas de mitigação, digamos que a gente não adotasse nenhum tipo de medida, fosse, né, não tivesse distanciamento social, isolamento social. Nós temos uma população hoje no Brasil de 212 milhões, 559 mil e 409 pessoas, sem medida de mitigação nenhuma, né, nós teríamos uma população infectada em torno de 187 milhões de pessoas e 779 pessoas, e 779 pessoas aproximadamente, né? Então, o cenário seria um cenário muito caótico. Eu acho que nenhum presidente, nenhum governo seria irresponsável a esse ponto, né? Eu acho que não. E assim, e quantas pessoas nós teríamos hospitalizadas se não tomássemos nenhuma providência? Nós teríamos 6 milhões, mais de 6 milhões de pessoas hospitalizadas. Vamos imaginar também quantos indivíduos necessitando de UTI.
Nesse stand de UTI, nós teríamos 1.527 pessoas nesse stand de UTI. Hoje, nós temos no estado do Pará 23 UTIs disponíveis para esses casos graves. É óbvio que eu estou falando, né, de hoje, mas a gente observa que o governo ele já está trazendo respostas com relação a isso, criando esses hospitais de campanha aí, né, com a probabilidade de mais 720 leitos voltados só para atendimento de coronavírus. Então, Bordalo, sem mitigação, o cenário seria esse. Agora eu vou falar um cenário, digamos que você resolvesse fazer uma supressão tardia, ou seja, porque na mitigação, num processo sem intervenção é uma coisa, mas digamos que você tomasse a decisão de pensar em alguma medida de supressão. Vamos pensar a supressão tardia. Nós teríamos uma população infectada de 49 milhões, ou seja, de 186 milhões, nós baixaríamos aí para 49 milhões, né? De 187 milhões infectados, nós baixaríamos para 9 milhões. Isso numa supressão tardia. Mas se fosse uma supressão precoce, se a gente tomasse providências bem antes, como fez a Coreia agora recentemente, que recebeu, inclusive, vários elogios da própria ONU, né? Da Organização Mundial de Saúde também, né? Então, se nós tivéssemos um cenário com supressão precoce, nós teríamos uma população infectada de 11.457.000 pessoas, ou seja, de 187 mil, nós baixaríamos para 11 milhões. Então, está mais do que provado que as estratégias de supressão, elas são extremamente necessárias, especialmente a supressão precoce, que é esse o caminho que o Estado do Pará, né, tem seguido nessa perspectiva mesmo de distanciamento social aí, com todas essas outras medidas que a gente tem acompanhado. Obrigado, Shirley. Daqui a pouco você volta, tá? Okay. Muito bem. A auxiliadora, que eu já falei, que é lá do Largo da Palmeira, aqui em Belém, me pergunta, ela diz que ela está sem trabalho, que o meu esposo faz bico de ajudante de pedreiro, e ela fez o cadastro do Fundo Esperança. Ela pergunta, será que vão me ligar? Será que vai demorar? O que eu posso te dizer, auxiliadora, é que nós aprovamos aqui na Assembleia, por mensagem do governador de Barbalho, a criação deste fundo emergencial. O governador disponibilizou 100 milhões de reais, porque ele pode fazer uso agora com mais liberdade dos recursos do orçamento do Estado, porque nós aprovamos um decreto legislativo aqui estabelecendo medida de calamidade pública, não é? No estado de emergência social, que permite ao governador isto. Então, ele disponibilizou 100 milhões de reais. A informação que eu tive é que o banco está com uma equipe de mais ou menos 100 especialistas que estão avaliando cada pedido, cada solicitação. Então, é possível que o seu caso esteja sendo avaliado. Mas eu lembro também que você tem que ficar atenta, porque o Congresso Nacional aprovou o que está se chamando, não é, de uma renda básica emergencial no país. Consiste de R$600 por pessoa, podendo chegar a 1.200 até 2 pessoas, em famílias cuja renda não alcance R$3.000 de renda total. Então, portanto, você tem que ficar atenta, porque o governo vai abrir brevemente um cadastro online disto, governo federal, tá certo? Aqueles e aquelas que têm já o cadastro CadÚnico, aliás, me permita, auxiliadora, eu não posso deixar de reconhecer esta contribuição estratégica que o governo do Partido dos Trabalhadores deixou ao país, que é o CadÚnico. Porque às vezes a gente pensa que governo é só aquele que faz grandes obras, obras físicas, não é? Um asfaltamento de estrada, uma escola, uma bela praça, ou um centro de convenções, ou uma estação das docas, é também importante. Mas, às vezes, as grandes obras sociais não são lembradas. Eu considero o CadÚnico, Cadastro Único para os Programas Sociais Brasileiros,
talvez a maior obra do presidente Lula e da presidente Dilma. E graças a esta ferramenta, agora, o governo federal já vai utilizar de forma rápida para que as famílias que já estão no cadastro único dos programas sociais, como, por exemplo, do programa Bolsa Família, possam receber já diretamente. Isso corresponde a mais ou menos 1/3 das famílias carentes brasileiras. Mas, no seu caso, você pode ficar atenta para essa questão do cadastro online para você também ir buscar, junto com seu esposo, esta renda social de emergência do governo federal. Bordalo, eu gostaria de dar uma contribuição. Não, Shirley, pode complementar. Então, querida, só para contribuir um pouco com você também, então vamos ficar atentos ao seguinte, quem vai receber esse benefício de 600 reais? Toda pessoa maior de 18 anos, sem emprego formal, sem benefício previdenciário ou assistencial, né, seguro-desemprego, programa de transferência de renda federal, exceto o Bolsa Família, pessoas com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Então, eu acho que ao longo da live a gente vai informando, ou hoje ou amanhã, né, mas quais são os requisitos para que você possa se cadastrar, né, e receber 600 reais. A pessoa também não pode ter recebido rendimento tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018, não pode exercer atividade na condição de microempreendedor individual, para esse existe, né, o Fundo Esperança. Então, então, tem alguns critérios aí que nós já estamos disponibilizando, vamos colocar depois aqui no final para vocês, tá bom? Por favor, minha equipe aqui, você me arruma um café. Eles colocaram aqui, a nossa live se chama Café com Bordalos, né? Café Mas com eu acho que Bordalos. eles esqueceram o café. E quem me conhece sabe, Chico, que eu sou um doido por café. Viciado eu bebo muito café. E quando eu visito o interior, as pessoas já sabem, impressionante. As pessoas já ficam procurando café. Às vezes eu chego num lugar, manda fazer um café que o Bordalos chegou. Mas muito bem. Então, Shirley, boa contribuição, não é? E pesquise aí nas redes sociais, nas ferramentas do governo federal, as informações quanto a isso. Bom, também já entrou conosco o Antônio Afonso. Eu estou lendo, Antônio Afonso, aqui no telefone, como também eu tenho aqui as perguntas, né? Você pode fazer sua pergunta. Oi? Ana Carla Silva também acabou de entrar. Oi, Ana, tudo bem? Com quem? A Ana Carla. Ana Carla de Bragança? Ana Carla, presidenta do CSTTR de Bragança. Boa tarde, companheira Ana Carla. Boa tarde aos bragantinos. Duca Pedra, companheira Silvânia, aí, que faz um trabalho maravilhoso também de inclusão dos autistas. Na Fundação Florescer, né? Do Instituto Florescer, o seu companheiro Rodrigo, né? O Danilo, que coordena aí as pastorais sociais. Um grande abraço aos bragantinos. Por favor, me manda informação de Bragança. Eu estou sem informação de Bragança. O que é que está acontecendo por Bragança nessa crise do coronavírus, do Covid-19? Como é que está o isolamento social? Não é? O comércio está funcionando? Estou muito preocupado, Shirley, porque eu tenho visto os prefeitos relaxarem o funcionamento de comércios. Eu já vi que essa medida foi tomada em Capanema, aqui em Belém, o prefeito daqui também já relaxou, não é? Eu não sou contra, aliás, o isolamento social não significa que os comércios tenham que fechar todos. Mas é preciso ter, mas é preciso ter critério. É preciso, um tipo de comércio essencial, não pode parar. O açougue não pode parar, não é? Um supermercadozinho não pode parar. Onde se vende alimentos não pode parar. Aquele vendedor de água mineral não pode parar. Mas é preciso ter cuidado para que a aglomeração seja evitada. Atenção. O que é que nós temos que evitar, pessoal? Aglomerações. Principalmente nas feiras, As feiras estão funcionando a todo vapor,
É claro, as pessoas têm que comprar seu alimento ali. Não é fácil também você ficar em casa sem o alimento. Mas é preciso que a gente comece a observar melhor, Shirley, a distância. Recomenda-se que a pessoa fique pelo menos 1 metro do outro. Eu já fui em farmácia comprar, que eles já fizeram a marcação, inclusive você Exato. fica ali Coloca a uma 1 metro. faixa ali na frente. Justamente, é preciso ter esses cuidados, mesmo no funcionamento do comércio. Eu queria saber como está em Bragança, Ana Carla. Um grande abraço, desculpe, muito obrigado por aqui estar conosco. Queres fazer um comentário sobre essa questão, Shirley, do funcionamento Sim, do comércio no Bordal. isolamento? Eu gostaria de chamar a atenção, na verdade, para o sistema bancário. Essa semana é uma semana de pagamento. Hoje, por exemplo, os aposentados recebem hoje, né? Então, os bancos estão criando horários especiais só para receber as pessoas Shirley, desculpe, acima de chegou meu 60 café. anos. Poxa, nem veio café para mim, sabia? Ó, mas tem água aqui, tá bom. Então, Bordalo, hoje é dia de pagamento dos idosos. E os bancos estão criando horários especiais. É isso que a gente precisa chamar a atenção também, né, dos idosos. Eu sei que provavelmente eles não estarão aqui conectados, mas quem está conectado aqui tem família, né? Tem pai, tem mãe, tem avô, tem tio. Então, fique atento ao horário. Na verdade, o primeiro horário da manhã ele é exclusivo para pessoas assim, esse grupo de risco, né? Pessoas acima de 60 anos. Repita aí, Shirley, por favor. Nos bancos tem horários, então, Tem para horários prioridade. especiais, exatamente, horários especiais para atender esse grupo de risco, essas pessoas acima de 60 anos de idade. Então, fique atento ao horário da sua agência bancária, né? O Banpará já estabeleceu um horário. E assim, se você não precisa ir correndo para o banco, se você não tiver necessidade, por exemplo, de fazer um saque hoje, deixa lá, né? Deixa seu dinheiro quietinho lá, se você pode esperar 2, 3, 4 dias para diminuir esse fluxo, é muito importante. Realmente, eu reforço essa observação da Shirley. Não é para fechar todo o comércio. É claro que bares, restaurantes, não é? Casas noturnas, shopping center, realmente a aglomeração é muito grande. O trânsito de pessoas, a relação muito próxima, não é aconselhável. Mas é preciso que o mercadinho funcione, o supermercado funcione, não é? A farmácia funcione, o banco, com os cuidados, tem que funcionar, mas é preciso ter cuidado com a saúde do bancário. O trabalhador bancário está lá, Chico. O trabalhador bancário está exposto. Quanto menos nós utilizarmos as operações bancárias presenciais, é melhor. Quanto mais pudermos usar as operações bancárias online, melhor. Agora, no interior, você sabe que muitas vezes não tem isso, né, Chico? É isso que eu estou querendo para meus amigos do nosso mandato ou não, aqueles que estão nos assistindo, nos mandem um quadro de como está na sua cidade essa questão do isolamento social. O que é que está preocupando vocês? Até porque nós estamos em canal direto com o governador do estado, não é? O governador Helder Barbalho está de prontidão. O governador parece um soldado. Já viu aquele soldado, Chile, que fica lá na frente do Palácio da Rainha lá da Inglaterra? O cara não sai dali. O governador eu tive uma reunião com ele recente, até as minhas redes sociais publicaram, a gente conversando ali sobre várias medidas, que você sabe que o nosso mandato, inclusive com a sua contribuição, propôs 3 das medidas que ele acabou adotando, não é? A primeira das barreiras sanitárias no Estado. Isso, Lembra que, inclusive, nós repercutimos ainda no plenário da Assembleia para que houvesse controle sanitário de entrada nos aeroportos, portos, estradas e assim por diante, visando justamente já reter, não é, a entrada desse vírus no nosso Estado. E a segunda, que foi essa questão dos bancos. Nós apresentamos requerimento, eu fui pessoalmente ao governador, ele está preocupado com isso, mas não é fácil também controlar a população, né?
Bordalo, Fechar o banco. nós fizemos uma sugestão essa semana, né? Até é sempre no sentido de sugestão, de avaliar também a possibilidade, porque às vezes nem sempre é possível, né? A gente conseguir tudo aquilo que a gente acha que seria o ideal, né? Tem que ir por etapas. E foi aquela questão da isenção do faturamento lá, né, da conta, a suspensão, na verdade, a isenção total do faturamento de conta de pessoas que consomem até 10 mil metros cúbicos de água, ou seja, E nós vamos apresentar essa sugestão em forma de... A gente de... já apresentou, esqueci de te falar. Apresentamos, falta só a gente votar. Você me pediu ontem, e hoje eu consegui dar a entrada. Tá bom, é que a Shirley faz as coisas, a gente... É porque nós estamos agora, Shirley, as pessoas devem estar perguntando, mas o Bordalo está aí. Não, eu tô acompanhando aqui a regra da Assembleia. A Assembleia só está aberta para os deputados, para os seus assessores, não tem funcionamento de plenário, só vai voltar a sessão ordinária online. Nós vamos fazer sessão ordinária online a partir da semana que vem, né? Ia ser essa semana, mas nós tivemos a perda, falecimento, eu lamento muito, eu já lancei, inclusive, nota de pesar, a perda do conselheiro André Dias, que foi deputado estadual conosco aqui. Eu, pessoalmente, tinha muito carinho, muita boa relação com o André, eu fui deputado com ele, sempre divergindo, mas sempre se respeitando, né? E lamento a morte, eu estendo a minha solidariedade, meus sentimentos à família do André. Mas por causa disso não houve a sessão. Nós devemos, então, ter sessão quarta-feira para debater questões do Pará, e é por isso que eu estou com essa live também, que eu quero informações do Estado. Eu quero que as pessoas nos mandem informações no sentido de que a gente traduza isto em ações concretas. Eu fui escolhido pela minha bancada do Partido dos Trabalhadores, que também é formada pelo deputado Disseu Tencaten e pela deputada Dilvanda Faro. A bancada me escolheu para representar a bancada na comissão externa de representação, que vai ser instalada e que tem como tarefa, em nome do parlamento, acompanhar as medidas que estão sendo implementadas pelo governo do Estado, dialogar com o governo do Estado, propor novas medidas. Então, eu quero que vocês nos ajudem o mandato a exercer esse papel, não só da base do mandato Bordalo, mas de toda a base do deputado Disseu, da deputada Dilvanda, do deputado Ayrton Faleiro, não é? Do senador Paulo Rocha, enfim, mas mesmo que não seja da nossa base, qualquer cidadão pode nos mandar, os nossos endereços de rede social estão todos aí à disposição para você interagir conosco. Mas, Shirley, vamos voltar um pouquinho para a interação com o pessoal? Tu tem alguns aí? Olha, o Marquinhos Silva já entrou. Deixa eu ver quem é que está online aqui agora, quem entrou, Lília. Você pode dar uma olhadinha aí, rapidinho aqui. Olha só, olha, o Marcos Amaral, Bordalo. O Marcos Amaral entrou. Marcos Amaral. Concórdia do Pará. Alô, Concórdia. Tenho muito carinho por Concórdia. Marcos, um grande abraço. Meu abraço também ao prefeito Elias Santiago, a minha querida companheira Carmen Guimarães. Carmen, que agora é secretária de assistência, está enfrentando uma batalha que está vencendo com a tenacidade dessa companheira, com a fé que ela tem, com a ajuda de todos. A Carmen vai vencer isso. Recentemente estivemos em Concórdia para duas operações muito importantes, feitas em comum acordo com o mandato do vereador Marcos Amaral e também com a prefeitura, através do prefeito Elias e da vice Elisângela, não é? Que foi a carteirinha para meia passagem intermunicipal para os estudantes universitários de Concórdia que estudam em outro município. Uma conquista fundamental que eu tenho grande orgulho, Shirley, de ter sido, através do nosso mandato, no primeiro mandato, no governo ainda da companheira Ana Júlia, que nós regulamentamos, através de projeto de lei aqui na Assembleia, o direito
a meia passagem intermunicipal. Até então só se tinha o direito à meia passagem urbana, e aqui na cidade de Belém. Eu tenho informações da Arcon que, por ano, esse benefício alcança mais de 20 mil estudantes no estado. E nós tivemos, então, a alegria de levar esse benefício para a Concórdia, no sentido de levar a Arcon lá, foi um grande trabalho, e também um momento muito importante. Eu fui acompanhado pela querida Nayara Barbalho, para quem não sabe, a doutora Nayara coordena o grupo estadual formado pelo governador Helder Barbalho, a pedido deste deputado, mas também de todas as associações de pais e mães de autistas do Estado. O Pará tem hoje um grupo interinstitucional para elaboração de políticas de inclusão social para autistas. E brevemente, Shirley, nós teremos o primeiro centro estadual de referência em autismo do Brasil. Então, Marcos Amaral, grande abraço. Meu povo de Concórdia, grande abraço, e nos envie as informações aí de Concórdia. Próximo aí, Shirley. Bordal, falando de passagem, né? O nosso amigo aqui, nosso querido companheiro Marquinhos Silva, lá da Condor, ele está chamando a atenção para uma situação que hoje de manhã cedo todo mundo assistiu aí nos jornais, as aglomerações que se formaram por causa do fechamento do BRT, né? Então, ele está sugerindo aí que a gente precisa pensar em outras estratégias, porque as pessoas saíram do BRT e foram para as paradas, né, aquelas paradas tradicionais de ônibus. Então, acabou não resolvendo o problema. A aglomeração aumentou. Eu juro que eu não entendi, Shirley. Viu, Marquinhos? Um grande abraço, companheiro. Marquinhos, ex-vereador de Belém, uma liderança comunitária importantíssima aí da área do Jurunas, Cremação, Condor, né? Marquinhos, eu juro que eu não entendi essa medida do prefeito Zenaldo. Ora, era previsível que ocorrer isto. Aliás, diminuíram os ônibus transitando em Belém. Por que diminuiu? Para que se aumente a concentração nos coletivos. Eu lembro que os ônibus estão permitidos com os passageiros sentados. Os ônibus em Belém, Chile, estão andando superlotados. Porque as empresas convenceram o prefeito de Belém a retirar ônibus, dizendo que elas estão tendo prejuízo. Sabe o que eu acho engraçado? Essa é uma hora para a gente não pensar em prejuízo, né? A vida humana é muito importante. Absurdo. A economia, a gente recupera depois. Um prejuízo numa empresa, a gente recupera depois. Mas a vida humana nunca mais se recupera. Eu faço um apelo aqui aos empresários de Belém. Eu conheço alguns empresários, sei que eles têm muita dificuldade para manter, às vezes, o seu ônibus, mas eu faço um apelo: vamos voltar a circular um pouco mais de coletivo, de ônibus, para impedir essas aglomerações. Nós temos que evitar aglomeração, Chico. Quanto menos aglomeração, menor a possibilidade de contaminação. Mas, Marquinho, vamos pensar assim na questão. Na quarta-feira, durante a sessão ordinária online, eu vou me manifestar sobre a questão e apresentar uma moção solicitando providências ao governo do Estado, a Sua Excelência o Prefeito de Belém, a Câmara de Belém, para a gente enfrentar juntos essa questão. Essa não é uma questão partidária, política, essa é uma questão humanitária. Nunca foi tão importante a gente se lembrar dos direitos humanos, se lembrar dos direitos das pessoas. A hora agora é o império da dignidade humana, é o império da vida humana, se sobrepondo a qualquer outro interesse econômico, estratégico, seja o que for. A vida humana vem em primeiro lugar. Interagir mais, Cid? Tem mais? Olha, a Rita Teixeira, ela disse assim: toda a minha admiração a você, deputado. A Rita não diz de onde ela é, mas ela está fazendo aí mas eu te digo de onde ela é. Companheira Rita Teixeira, para quem não sabe, é da coordenação do Movimento de Mulheres do Nordeste Paraense. Um dos mais importantes movimentos de mulheres do Pará e do Brasil. A Rita, inclusive, recentemente, ganhou
um reconhecimento nacional num programa da Globo. Não sei se você lembra. Eu não sei se foi no Verdade. Luciano Huck. Qual foi o Luciano programa que a Huck. Rita... No Luciano Luciano, Huck. Luciano Huck, Com isso. certeza. O Minepa, que também a companheira Janaína, que é a nossa coordenadora lá de Mãe do Rio, a Janaína é irmã da Claudinha Lima, irmã da Jarlene Lima, é uma família de Limas. Né? Aliás, essas famílias são grandes, que eu quero cumprimentar a Roberta Borsen, que já entrou aqui também, que é a família Borsen de São Domingo do Capim. Eu até brinco que um dia eu vou reunir a família Borsen, a família Lima e a família Castro. São 3 famílias enormes. E todas as 3 famílias, com o pai, a mãe, os irmãos, todo mundo milita no movimento social. É impressionante. E um abraço aí aos Borsen também, não é? Mas, Rita, eu quero te dizer que o nosso projeto, quanto à qualificação das mulheres candidatas para a participação das eleições de 2020, nós não podemos parar, vamos continuar. É um projeto em comum, acordo, uma pauta que vai incluir a querida professora Juliana, da Universidade Federal do Pará, que vai envolver o mandato da deputada Dilvanda Faro, o nosso mandato, e o Minepa coordena o projeto. A nossa ideia, Shirley, junto com a Rita, com a Janaína, né, com a companheira França de Santa Maria, um grande abraço, França, desculpa, quase eu esqueço a França, pelo amor de Deus. Hein? O nosso planejamento só foi interrompido porque aconteceu o que a gente já sabe, né? Aconteceu o que aconteceu, mas a gente pode interagindo pela rede, Rita, e planejar a nossa ação. O Minepa também tem um trabalho importantíssimo, Shirley, na área econômica, que é muito importante para esta hora. É verdade. Né? O Minepa coordena mais de 20 grupos no Nordeste paraense, onde as mulheres se envolvem com a produção. As mulheres se envolvem com a autonomia financeira e econômica. Porque, não sei se a todos compreendem, a posição é determinada pela condição. Muito dos problemas que se observam na relação de gênero, inclusive do patriarcado, do domínio do homem sobre a mulher, muitas vezes ocorre porque a mulher é totalmente dependente. E muitas mulheres não conseguem ter uma posição mais altiva, autônoma, porque ela depende do homem. Um dos trabalhos que eu mais admiro do Minepa, companheira Rita, é o da autonomia econômica das mulheres. Grande abraço, Rita. Manda notícia para a gente. Como é que está a situação das mulheres nessa crise, companheira? Esse é um tema que nós vamos debater nas nossas lives aqui. Inclusive, eu já quero te convidar para você ser uma das nossas interlocutoras. A nossa equipe vai entrar em contato com você, com o Minepa, para nós prepararmos essa live que pretende discutir a situação da mulher na crise do coronavírus Covid-19. Grande abraço, Rita, todas as companheiras do Minepa. Vamos em frente aí. Vou fazer uma palestra de abertura lá, nós estamos todas muito empolgadas. Justamente. Isso, só esperando o dia. Olha, Bordá, lá Isaldiva, dá um alô para ela aí também, Isaldiva Castro. Isadilva. Isso, a nossa vereadora de Mãe do Rio. Ela diz assim, mais jovens vereadoras. Aliás, o Minepa já tem marcado na sua história ser o canal que tem viabilizado a emergência de muitas mulheres jovens na política. É o caso da Isadilva, jovem vereadora de Mãe do Rio, que segue, aliás, meu abraço a toda Mãe do Rio, meu abraço ao companheiro Badel, nosso ex-prefeito, Jarlene Lima, não é? O Badel fez um dos governos mais extraordinários da história de Mãe do Rio, ficou marcado. Hoje o povo de Mãe do Rio tem uma grande saudade do governo do Badel. Mas a Isadilva é uma jovem vereadora, com mandato marcante, como a Bárbara, companheira. Um abraço, companheira Bárbara, alguém de Irituia, não sei se estão nos assistindo. A Bárbara também faz um mandato histórico, maravilhoso, como a companheira Graça Modesto, de Curuçá,
outra vereadora que pertence também ao MINEPA, ao movimento sindical. Portanto, Zadilva, um grande abraço, companheiro, e me mande informações sobre como está essa crise Mãe do Rio. Eu vi recentemente uma postagem de Mãe do Rio muito preocupante, uma aglomeração enorme na Caixa Econômica Federal, sem nenhum tipo. Eu acho que nessa hora, até o movimento social, as prefeituras têm que ir ajudar a Caixa, entendeu? Ajudar a organizar melhor essas coisas. Já que essa demanda não tem como ser reprimida, é preciso organizá-la, Shirley. Uma sugestão que eu lanço para a gente ir aos bancos, fazer trabalho educativo, ajudar a organizar distanciamento das filas, entendeu? Dialogar com o pessoal da agência, que deve ser limitado, deve estar coitados ali, desculpe, os bancários ali, assoberbados, sem alguém para ajudar, para fazer uma fila, obedecer à distância, fazer esclarecimentos sobre as prevenções que nós devemos ter. Isadilva, me manda notícia, fala com o Badel. Eu não poderia deixar de mandar um abraço para a Gabi. A Gabi é uma companheira maravilhosa aí de Mãe do Rio. A Gabi tem uma boutique. A Gabi, ela vende moda, né? Ela vende comportamento. Como a Rosi, uma outra companheira importantíssima, uma assistente social que eu conheci esses dias, através de rede social. Um abraço, Rosi. Um abraço a todo mundo de Mãe do Rio, que Mãe do Rio nunca me faltou. Muito obrigado. Agora, detalhe. A Mãe do Rio. Olha, Godalo, você foi falar das famílias e tal, já me apareceu ali Michele Borcem, sabe? Minepa, a Michele Borcem acabou de entrar aqui dizendo o quanto, né, ela tem orgulho de ter sido forjada no Minepa, né, um movimento que ajudou muito a se tornar a mulher empoderada que ela é hoje, né? Então, Michele, boa tarde para você. Boa tarde, Michele. Um grande abraço, companheira. Eu aproveito para, em teu nome também, cumprimentar toda a tua família, a Rose Borcem, a mãe da Michele, que é presidenta do STTR de São Domingos do Capim, né? Cumprimentar minha vice-prefeita de São Domingos do Capim, minha madrinha, que eu chamo, madrinha Jane Martins, e toda a família Martins, o Cristiano Martins, o ex-prefeito, fez um governo extraordinário em São Domingos do Capim, e é o prefeito Elcínio. O Capim, ele vive um momento bastante importante, Shirley, porque há um projeto político administrativo vitorioso em andamento. O nosso partido participa desse projeto, o prefeito é o prefeito Elcínio, não é do nosso partido, a Jane Martins, que é a nossa vice-prefeita, sim, e nós estamos desenvolvendo um projeto vitorioso lá. Eu quero, então, abraçar todo o meu querido São Domingos do Capim, dizer que, infelizmente, esse ano, devido a essa crise do coronavírus, da Covid-19, que nós devemos realmente nos precaver, defender nosso povo, evitar que isso chegue de uma forma avassaladora, não é? Porque é uma doença avassaladora. Não é uma gripezinha, não. Os países estão mostrando, inclusive hoje eu vi um assessor do presidente Donald Trump, né? Trump. Dos Estados Unidos, dizendo que ela mata 10 vezes mais que uma gripe. 10 vezes mais que uma gripe. A velocidade com que ela se espalha é uma coisa extraordinária, nunca vista antes, e nenhuma pandemia. Comparado às consequências da Segunda Guerra Mundial. Essa é uma previsão muito triste. O número de mortes pode alcançar, inclusive, caso nós não tenhamos esse tipo de cuidado, pode alcançar as cifras trágicas das mortes da Segunda Guerra Mundial. Então, dizia eu que nós não vamos ter o surf na Pororoca, nós não vamos ter o Festival da Pororoca, que já se transformou numa marca de São Domingos do Capim, não é? Mas nós vamos lembrar do festival, e com certeza o povo de São Domingos estará se prevenindo para que ano que vem, vamos comemorar 2 vezes, então, serão 2 anos de comemoração do querido Festival da Pororoca. O Valdson também, eu quero cumprimentar o Valdson, nosso
secretário de Agricultura, e todos nossos amigos aí de São Domingos do Capim. Não, eu queria te falar, só lembrar também que todos os anos, né, o seu mandato, o nosso mandato aqui, tem apoiado com certeza o Surf da Pororoca, com o projeto, criamos o Tanto projeto que por lei minha, Patrimônio o Festival da Imaterial, Pororoca é patrimônio cultural cultural e e imaterial. imaterial do Estado do Pará. É uma lei que nós aprovamos aqui na casa, visando valorizar, fortalecer e reconhecer esta que se tornou uma das grandes referências culturais e de mobilização social do Estado do Pará. É um grande orgulho eu ter essa relação com São Domingos do Capim, e São Domingos do Capim nunca faltou comigo com o deputado Beto Faro, viu? Deputado Beto Faro comigo, inclusive lá em São Domingos do Capim, as pessoas, às vezes, eles chegam e quando vão cumprimentar o Beto Faro, dizem assim, e acaba de chegar o deputado Beto Bordalo. Então, Beto quando Bordalo. chega o deputado Bordalo, e acaba de chegar o deputado Beto Bordalo, eles acham que a gente é uma única pessoa, porque Verdade. os nossos mandatos estão muito imbricados ali. Eu conheço dezenas de comunidades de São Domingos do Capim. Um abraço pessoal do Catita, uma comunidade querida, como tantas outras. Em nome do Catita, eu quero cumprimentar todas as comunidades de São Domingos do Capim. Vamos ver quem mais está com a gente aí, Sheila? Ô, Bordalo, lembrando que a conversa está maravilhosa, eu estou achando, o tempo voou, sabia? Você sabia que a gente já está quase uma hora aqui? Mas, ó, dá só um oi para Dulcilene e Milisa. Tá a Milza Abreu, que eu acho que você foi padrinho dela, pelo menos ela fala alguma coisa sobre isso. Capanema, não é? Eu acho. A Milza. Um abraço, Milza. Um abraço. A Leila Arruda também. Leila Arruda, que eu já falei. Arruda, é do Tenoné, a Leila. Um abraço para o Moisés Alves, que está assistindo, companheiro Moisés, valoroso do PCdoB, companheiro da luta pela justiça, verdade, não é? Aliás, Moisés, ontem nós assistimos tristemente um general, não é, do governo federal atual dizer a sandice de que o golpe militar foi para salvar a democracia brasileira. Pelo contrário, sabe o significado do que é que foi o golpe militar de 64 no Brasil, sabem que isto não é verdade. O golpe militar é uma coisa para nunca mais acontecer. A ditadura militar nunca mais acontecer. Quem viveu e conhece sabe que nós devemos defender a bandeira da democracia, da soberania nacional, não é? E de permitir uma construção democrática continuada. Um abraço, Moisés. É uma grande honra tê-lo conosco. Mas então, Chile, estamos indo para o final de hoje. Estamos indo para o final. Eu só vou chamar a atenção, porque a Leila Arruda falou, eu acho que a gente encerra a conversa e fala um pouco... Pode comentar o que a Leila nos traz aí. Olha, a Leila diz o seguinte, com relação ao isolamento social, a Leila é do Tenoné, e ela diz que lá no Tenoné, as pessoas estão se comportando como se nada tivesse acontecendo, né? Como se não existisse essa pandemia. Então, eu acho que a gente precisa aí fazer alguma cobrança, temos que pensar em algo para ajudar aí a conscientizar as pessoas, né? Olha só, Shirley, eu estou muito preocupado. Estou preocupado porque esse vírus ainda não está circulando nas áreas populares. No Tenoné, por exemplo, na cabanagem, na terra firme, não é? Como também ainda não está circulando nas comunidades rurais isoladas, como é o caso, por exemplo, de comunidades enormes, como a Saiteu, a Fernandes Belo, em Viseu, não é? Ou Patrimônio, aqui em São Domingos do Capim mesmo. Eu estou muito preocupado com isso. E eu percebo que as pessoas não estão devidamente antenadas para entender o impacto que isso causaria. Então, eu aproveito aqui para solicitar, para pedir, para implorar, inclusive, que as pessoas tenham mais cuidado, que as pessoas se cuidem mais, que as pessoas possam
se recolher mais. Hoje se trata de defender a vida, as nossas vidas, as vidas dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos companheiros, para vencermos essa guerra. Essa guerra não é uma guerra pessoal de ninguém, é uma guerra coletiva. Para que nós saiamos dessa guerra com o mínimo de perdas e retomemos as nossas vidas, retomemos nossas atividades e possamos continuar construindo uma pátria solidária, uma pátria humana, justa, que realmente valorize a vida. É assim, Shirley, que nós vamos vencer esta guerra. Pessoal do Tenoné, por favor, vamos ter mais cuidado, vamos fazer as coisas que precisamos, mas com cuidado, para que a gente não tenha perdas desnecessárias. Olha, muito obrigado por hoje. Voltamos amanhã no mesmo horário, às 16 horas. E vocês que estiveram conosco hoje, venham de novo amanhã, convidem outros para se juntar nesse debate. Nós queremos fazer deste momento um momento de interação, saber que as pessoas estão bem. Quando você se comunica comigo, aquele, poxa, a Dulcilene está muito bem, graças a Deus. E a Cristina, como é que está aí, Dulcilene? E o Valdir, como é que está por aí? E o Elielso, e o Rodrigo, entendeu? Como é que está o nosso povo de Tailândia, não é? Quando uma companheira como a Ana Carla veio aqui, eu digo, poxa, a Ana Carla está bem, graças a Deus. Ou a Michele Borcem veio aqui, ou a Isadilva veio aqui. Eu sei que vocês estão bem. Então, venham de novo amanhã, estaremos aqui com mais um debate sobre a situação do coronavírus, do Covid-19, na nossa sociedade, no Brasil, no Pará, nos nossos municípios. Um grande abraço, um beijo no coração e eu deixo a Gile também para se despedir. Tá. E assim, Bordalo, eu acho que amanhã, só avisando para as pessoas, para chamarem mesmo mais para vir assistir, que entre os nossos assuntos de amanhã, a gente já tinha conversado sobre isso, vamos falar dos cuidados com a saúde mental durante a pandemia. Bora falar como é que a gente faz para cuidar dos nossos idosos, para nos protegermos também. A pandemia não tem bandeira, ela é um assunto de todos nós, e nós devemos estar muito conscientes disso. Então, amanhã vamos falar da saúde mental, como é que a gente trata com os nossos idosos teimosos, né? Como é que a gente ajuda os profissionais de saúde também a se protegerem. Então, amanhã vai ser um tema bastante interessante, você vai poder fazer perguntas da mesma forma. Esse como um tema central. Mas já fiquem preparados. Já prepare, inclusive, informações para que possa participar enriquecendo o debate aqui conosco. Um grande abraço. Shirley, obrigado pela parceria. Até amanhã. Obrigada a você. Abraço em todo mundo aí. Até amanhã, gente. Muito obrigado. Vamos né, juntar as mãos, ainda que virtualmente.